clamamos a Ti para que o Teu Espírito esteja sobre a nossa vida, para que possamos ouvir e entender a mensagem do Senhor nesta noite. Abre-nos o entendimento, porque é isso, Pai, nós não queremos ceder, nós queremos prevalecer, queremos continuar. Dai-nos graça sobre a Tua palavra nesta noite. Fala ao nosso coração, Paizinho, porque queremos, meu Deus, ser alimentados em nome de Jesus. E aqueles que creem digam amém. Glória a Deus. Você está dando glória a Jesus aí? Amém? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Quem achou, diga amém. Vai dizer assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele estava próximo ao lago de... E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo decidido entre eles que lavariam as suas redes. Eles decidiram entre eles lavar todas as redes que estavam no barco. Olhe para mim, irmãos. A narrativa ela é muito conhecida, mas no último sábado, no caso ontem, o Espírito Santo falou coisas comigo extraordinárias através desse texto. E eu quero dividir com você. E eu queria que você dobrasse a tua atenção, porque mediante aquilo que o Espírito Santo nos deu, eu serei bem taxativo. Amém? Entenda que esse lago de Genezaré, eu vou pesquisar, vou olhar, vou estudar. Esse era um lago muito bonito. Era um lago que na época havia uma concentração de pescadores. A concentração de pescadores se reunia nesse lago. Era um lago amplo, de muitos quilômetros, e que tinha também uma determinada profundidade. Segundo alguns historiadores, o lago Genezaré, ele gerava muitos peixes e muitos recursos. E como era de costume daquela época, o centro do comércio, da viabilidade financeira estava ali naquele lugar. Você sabe que naquela época também o trabalho primordial e principal era a pesca. E era ali que Pedro costumava estar. Era ali que Pedro costumava ficar, porque a sua empresa pesqueira estava estabilizado naquele lago, estava ali. Porém, irmãos, nós vamos entender algo, porque eu vou ler a história de Pedro. Como vocês sabem, eu sou um amante, estudante da palavra, principalmente em cima da vida de Pedro. E aí eu vou procurar ver algumas coisas. Alguns historiadores dizem que o barco era emprestado, mas alguns taxam, afirmam que o barco que estava sob o comando de Pedro era dele mesmo. E eu fico com essa versão, por quê? Porque eu vou entender que Pedro está sempre no comando deste barco. Em todas as vezes que a Bíblia vai falar de Pedro, nunca fala que outra pessoa estava pilotando o barco. Sempre Pedro. A história também vai me dizer que Pedro, ele é dono dessa empresa pesqueira. É Pedro que comanda. Pedro, ele comanda a rede. Pedro comanda o leme. Segundo Joséfo, Pedro, ele é considerado como mestre. E eu tendo uma conversa com um pescador aqui da nossa cidade, ele disse: só pode ser considerado mestre aquele que sabe dominar tudo sobre o barco. Só pode ser tido como mestre quando ele domina a rede, quando ele domina o leme,
quando ele sabe dominar a ancoragem, quando ele sabe dominar a funcionabilidade do barco, ele domina tudo. Então, ele é conhecido como mestre. Então, como Pedro era conhecido? As pessoas chamavam de mestre Pedro. A narrativa vai dizer que Pedro pescava neste lago chamado Genezaré. Este lugar, segundo o historiador, que também é José, era de extrema perfeição pela beleza, pela natureza e também pela figura de peixes que havia naquele lago. Sendo assim, ali se concentravam as maiores atividades pesqueiras daquela época. Pedro conhecia o lago como ninguém. Pedro, ele não se tornou pescador. Pedro, ele nasceu. Ele foi gerado neste meio. Pedro, ele não foi pescar porque as coisas estavam apertadas em casa. Pedro, ele não foi pescar por um hobby. Aquela era a alma de Pedro, era a vida de Pedro. Pedro não tinha outra vida. E a história vai dizer que Pedro, muitas das vezes, pastora, ficava semanas fora de casa por causa da pesca. Quem pesca aqui sabe o que eu estou falando. Muitas das vezes, né, tem que ficar dentro, mar adentro, 2, 3 dias. E Pedro ficava às vezes até semanas. E quando voltava com o barco cheio, abarrotado. Pedro, ele conhecia do tempo. Como alguns pescadores aqui da nossa cidade. Olha para o tempo, o sol pode estar estalando. Mas por ele já estar acostumado com o tempo, ele diz, terá um vento aí, e o vento vai ser assim, vai mudar. Pedro estava acostumado. Por isso que eu digo, irmãos, que o que assustou Pedro não foi a tempestade quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas. O que assustou Pedro foi o fato de ter que deixar o leme na mão de alguém. Por quê? Porque Pedro estava acostumado com tempestade. Qual pescador que nunca pegou uma tempestade? O pescador que nunca pegou um vento, uma tempestade, não pode se considerar pescador. Estava acostumado com o mar revolto, com ondas. Mas o problema de Pedro era ter que entregar o comando na mão de outra pessoa, enquanto ele tinha que viver o sobrenatural. Tem pessoas que têm esse grande problema. Enquanto ela não entregar o leme, ela não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. Então Pedro, ele conhecia sobre o mar, ele conhecia sobre a pesca. Porém, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quer a vida de Pedro. Eu não sei, irmãos, o que Pedro tem, porque Pedro não é escolado. Pedro não tem escolaridade. Pedro não sabe falar. Pedro é esdrúxulo. Pedro é bruto. Pedro não tem esse negócio de amor, de carinho. É aquele cara trunco, bruto. Só que a Bíblia diz que Jesus quer ele. A Bíblia diz que Jesus vai atrás dele. Só, irmãos, que o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. Ele não se apresenta a mim sem antes causar em mim uma reação. Jesus não podia aparecer do nada e falar, Pedro, vem. Não. Jesus não poderia chegar para Pedro do nada, Pedro arrebentando na pesca, Pedro explodindo na pesca, Pedro prosperando, como diz o cabista, pocando. E Jesus falava, vamos embora, Pedro. Larga a rede e vem pescar homens. Eu duvido se Pedro iria. Pedro não iria. Então o que Jesus fez? Jesus, à distância. E aí é onde eu amo o meu mestre, porque esse é mestre.
sequência, Jesus começa a trabalhar para que quando Pedro o visse, Pedro abrisse mão daquilo que ele era. Vou para o final da história, porque a Bíblia diz que no final da história, Pedro, que não chamava ninguém de mestre, chega para Jesus e diz: tu realmente és um mestre. Só que para Pedro chamar Jesus de mestre, Jesus teve que fechar todas as portas. Só que para Pedro reconhecer a suficiência de Jesus, Pedro, para reconhecer a suficiência de Jesus, Jesus teve que fechar tudo. Jesus teve que levar Pedro a uma extrema confusão de pensamentos e de sentimentos. Por quê? Porque eu estou dizendo que Pedro conhecia sobre o ar, Pedro conhecia sobre o céu, Pedro conhecia sobre a água. E quando um pescador, ele sabe que o mar não está para peixe, ele não vai pescar. O que me leva a entender que Pedro só saiu para pescar porque ele mediu a água, olhou para o céu, olhou para o vento e disse: hoje nós vamos arrebentar de novo. Só que no dia que ele pensou que ia arrebentar, Jesus estava no monte. E a Bíblia diz que ele passa 12 horas em cima do monte orando. A Bíblia não revela qual é a oração, mas em secreto ele me contou. Sabe por que eu estava orando? Falei: por que, Senhor? Eu estava orando 12 horas. Quantos discípulos ele desce e chama? Então eu quero entender que para cada uma hora Jesus estava orando para um discípulo. E lá em cima daquele monte, adivinha por que ele estava orando? Pedro: Senhor, quando eu descer daqui, eu vou pegar ele. Mas faz o seguinte, já vai amolecendo o coração dele. Já vai, Senhor, deixando o coração de Pedro igual uma manteiga. E se tinha uma coisa, irmãos, que mexia com o coração de Pedro, era a pesca dar errado. Se tinha uma coisa que tremia o coração de Pedro, era quando a pesca não tinha sucesso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem áreas da nossa vida que Deus sabe muito bem que mexe com a gente. E para Ele nos atrair, é aí que Ele vai tocar. É aí mesmo que Ele vai mexer. E vai mexer até quando você se render totalmente. Enquanto você não se render, Ele vai ficar aí. Porque Ele sabe que é através daí que você amolece. Então Pedro, ele diz para João: nós vamos pescar hoje, nós vamos pocar, está todo mundo pocando. Nós vamos arrebentar. Nós vamos pegar muito hoje. O mar hoje está tinindo. Eu quero pensar, irmãos, que existiam tantos barcos naquela época, que muitos ali estavam dizendo: Pedro, arrebentamos hoje. Existe uma linguagem aqui, né, entre os pescadores. Eu não posso falar, mas fala: poquei, arrebentei, achei hoje. E Pedro frustrado. Por quê? Como assim? Eu sou mestre, eu conheço o que eu estou fazendo, eu sei muito bem, essa é a minha área, essa é a minha praia, eu manjo disso aqui, eu arrebento nisso aqui. Só que lá no monte, Jesus está dizendo: fecha tudo. Tainha, passa pela esquerda. Se você conhecesse de Bíblia, você dava um glória a Deus. Peixes, passa só pela esquerda. Não deixa pegar nada. Que isso, pastor? É isso. Jesus mandou fechar tudo, mas o intuito de Jesus não era trazer humilhação para Pedro. E é o que eu quero dizer: o intuito de Jesus com esta luta que Ele impôs a você não é te humilhar.
O intuito de Jesus, que essa luta que ele pôs a você, não é envergonhar você, mas é te atrair, é te amolecer, é deixar você mole, o teu coração macio. Porque se você estivesse arrebentando e com tudo aquilo que você um dia pediu e desejou, você não estaria aqui agora. Você só está aqui agora porque a porta se fechou. Você só está aqui agora porque a luta está travada, porque a peleja está grande, a rede não está pegando nada. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus vai chegando, a multidão vai fazendo o quê? Apertando. E quanto mais a multidão aperta, joga Jesus para onde? Para o lago. Quanto mais a multidão aperta, mais empurra Jesus para o propósito. Jesus não poderia chegar ali sozinho. Jesus armou um cenário. Um cenário estava pronto. Você acha que Deus... você está pensando que Deus não sabe trabalhar, não? Deus preparou um cenário, Deus preparou uma circunstância. E a Bíblia diz que Jesus vem chegando, a multidão apertando, uns congratulando, dizendo que foram curados, outros dizendo, Jesus me cura. Pedro está na beira da praia, fazendo o quê? Lavando. Se um pescador parar o barco para lavar a rede, é porque realmente o negócio está muito ruim. Está brabo. Quem é pescador que sabe. A Bíblia diz que Pedro está frustrado na beira da praia lavando a rede. Quem vem? Jesus. E o que Jesus pede? Jesus pede a vida de Pedro. Pelo amor de Deus, eu vou voar aqui. Jesus chega de ato e fala assim: me dá a tua vida. Hein? Jesus chega para Pedro e fala assim: me dá a tua vida, vem me segue. É isso? Jesus chega e fala o quê? Eu quero o barco. E está escrito que Jesus pediu o barco. Jesus não pediu a alma. Jesus não pediu a vida. Jesus não pediu os peixes. Jesus não pediu a rede. Jesus pediu o barco. O que é que Jesus pediu, igreja? Me mostra na Bíblia que Pedro teve dificuldade de dar o barco, de emprestar o barco para Jesus. E diz assim: e Jesus, você pode me emprestar o barco? E afastar ele um pouco para que eu possa pregar. E imediatamente Pedro, sem nenhuma resistência, diz: agora. Por quê? Porque o coraçãozinho de Pedro estava como? Amolecido. Jesus nunca vai te pedir algo que você já não tenha disponibilidade para entregar. Todas as vezes que Ele te chamar, é porque você já sabe que a solução para os problemas vai ser entregar o barco. E eu uso o tema da mensagem hoje. Esse é o tema da mensagem. Hoje é o dia de entregar o barco a Jesus. E o significado da palavra barco significa direção. O significado barco significa, sabe o que? Vida. O significado da palavra barco significa, irmãos, história, legado. E aí nós vamos viajar lá para a palavra de Deus que está lá em Salmo capítulo 127, que vai dizer assim: se o Senhor não estiver aonde? No barco, irmãos. Se o Senhor não estiver na casa. Casa fala lugar de intimidade. Em vão vai trabalhar aqueles que edificam. Jesus, ele fala para Pedro: me dá o barco. Aí Pedro fala: tá bom, Senhor. Como é que o Senhor quer que faça? Afasta um pouco. Doideira, né? Você gosta, né, gente? Pedro era conhecido como... A palavra mestre significa alguém que alcançou a perfeição naquilo que faz. Ei,
quando Jesus chamou Pedro, Pedro estava aonde? No auge. Pedro diz para Jesus, Pedro diz assim: tá, Senhor, afasta o barco. Só que Pedro não fala assim: toma a chave aqui, quando o Senhor terminar a palestra, o Senhor me dá a chave que eu vou guardar o barco. Não. A Bíblia diz que enquanto Jesus pregou, Pedro permaneceu aonde? Existem pessoas assim, pastor, que elas até obedecem, mas não entregam totalmente. Pedro até afastou o barco, fez o que Jesus pediu, mas não entregou totalmente o leme. A Bíblia diz que Pedro permanece no barco enquanto Jesus prega. Como essa atitude não foi suficiente, Jesus termina de pregar e fala assim: agora te afasta para o mar alto. Pedro vai afastar o barco. Aí Jesus disse: ainda não é o suficiente? Veja, são 3 etapas. A primeira, Jesus pede o barco, Jesus entra no barco, mas Pedro continua na direção. Não adianta Jesus entrar no barco e você não entregar o leme a ele. Está entendendo? Eu vou contar outra coisa para você que está dentro da palavra. Lá em Marcos vai dizer que uma tempestade vem no lago. Tu já viu o lago ter tempestade? Hã? Não. Lago não tem nem onda. Mas a Bíblia diz que naquele dia uma tempestade desceu sobre o lago. E Jesus dormia na popa. Se Jesus dormia na popa, o que ele não estava fazendo na direção do barco? Fala para o crente que está do teu lado: enquanto Jesus só estiver no barco, vai ter tempestade aonde não era para ter tempestade. Vai ter vento aonde não era para ter vento. Vai ter dilúvio aonde não era para ter dilúvio. Tem tempestade no lago onde não era para ter tempestade. Aí o que Jesus fala? Já que eu não estou na direção, eu vou dormir. Tem muita gente aqui que está com Jesus dentro do barco dormindo. E é por isso que você está passando por tempestades. Aí Jesus vai dizer para ele assim: Pedro, lança a rede do lado direito. Aí eu queria ser só aquele pedaço de macho para poder olhar a resposta de Pedro. Pedro vai falar: Senhor, havendo pescado a noite inteira, nada apanhamos. Havendo pescado a noite inteira, nada. Acredito que naquele dia Pedro fez tudo o que podia fazer. Mediu a temperatura da água, conferiu a condição do tempo, conferiu o vento, mas nada dava certo. Pedro estava frustrado porque naquele momento o seu conhecimento de mestre não estava ajudando ele em nada. Nos nossos maiores momentos de crise, não tem hermenêutica, homilética, palavra, geração, Espírito Santo, falar em mistério, língua, não tem nada, a não ser Cristo. Nos nossos piores momentos de guerra, irmãos, a hermenêutica, a teologia não me ajuda. Quem está falando aqui é alguém que vai fazer 28 anos de ministério. A minha sabedoria da Bíblia, linguística, nunca me ajudou nos momentos de crise. Nos meus momentos de crise eu tive que contar com Ele. Ele, Jesus de Nazaré. O problema de Pedro era que a sua sabedoria não estava ajudando ele em nada. Deixa eu dizer uma coisa para você: seu dinheiro não vai te ajudar em nada no momento de crise. Seus bens não vão te ajudar em nada nos momentos de crise.
ter condições ou não ter não te ajuda em nada nos momentos de batalha. Tem muita gente rica que no momento de crise não tem a quem recorrer. A mulher hemorrágica, no momento de crise dela, tentou recorrer a tudo. E no fim ela disse: é nos pés dele que eu tenho que parar. Agora eu imagino, pastora, porque Pedro não conhecia Jesus. Eu imagino quando Jesus falou assim: lança a rede do lado direito. Eu imagino Pedro fazendo isso aqui, ó. Irmãos, a Bíblia é muito imediatista. Você tem que pensar. Pedro ninguém ousava dar ordem em Pedro. Acredito que André, que estava no barco, mas João falou assim: meu Deus, e agora? Deram uma ordem no homem. Só que Pedro está tão moído que Pedro vai falar assim: havendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas eu vou resolver te dar uma oportunidade. Sabe qual é o momento que você aceita Jesus de verdade? Quando você está totalmente na lona. Sabe por que você ainda não aceitou Jesus? Você ainda não sentiu o cheiro do pó de verdade. Você ainda não se atolou na lama de verdade. Porque o homem, ele só vê esperança em Jesus quando ele não é, ou nele não tem mais nenhuma esperança, nenhuma força. Sabe por que você luta do seu jeito, da sua maneira? Porque você ainda está no auge. Mas uma hora tudo vai se fechar. E é aquilo que você mais ama fazer, ou que você mais acha que tem habilidade, Deus vai tirar de você. Eu não estou dizendo o diabo, eu estou dizendo o próprio Deus. Porque essa será a maior maneira dele te atrair. Vem. E quando ele dizer vem, quem aqui já foi até Jesus, quem está em Jesus sabe o que eu estou falando. Eu fui assim. Ele me pegou no meu ponto fraco. E quando ele disse vem, eu falei: estou indo. Não precisa nem chamar 2 vezes. Quem aqui já aconteceu isso? Seja sincero. Ele precisou te chamar 2 vezes? Não, tu estava tão mole que tu falou: eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Mas por que eu estou afastado? Por que eu ainda não aceitei? Por que eu ainda não me rendi? Porque ainda tem uma meia dúzia de peixe. Ainda tem 2, 3 peixes entrando na rede. E enquanto tiver pouquinho entrando, você não vai se render. Só rende mesmo quando você olha a rede e fala: acabou, não tem mais nada. Sobre a tua palavra eu lançarei. Jesus mandou jogar do lado direito. O barco de pesca, geralmente, a concentração da área da cozinha, né, do leme, fica do lado direito. Para jogar a rede do lado direito, era algo contraditório. Mas Jesus faz algo contraditório para ver o nível. Para ver o nível de amolecimento que Pedro está. E quando Pedro fala assim: sobre a tua palavra lançarei a rede, eu penso em Jesus falando assim: está no ponto certo. Pedro estava amassado. Pedro estava quebrado, irmão. Talvez há dias as coisas já não estavam dando certo. Para Pedro obedecer assim, para Pedro fazer o que Jesus estava fazendo, mandando ele fazer. Ah, meu irmão, o negócio estava, a chama estava quentíssima. Pedro lança. A Bíblia diz que a rede fica cheia. Olha isso aqui. A frustração de Pedro era por ter fracassado naquilo que ele se achava apto em fazer com tamanha eficiência.
Significado da palavra fracasso, condição de fracasso, ruína, insucesso, falência. Esse era o sentimento de Pedro, insucesso. O insucesso é o contrário do sucesso, pois na verdade essa condição de insucesso deixa a pessoa totalmente vulnerável. Pedro estava como? Neste caso, Jesus vai trabalhar com o sentimento de insucesso de Pedro, com a frustração. Quanto mais frustrado, mais ele deixa eu trabalhar. Talvez você está quietinho assim, porque a palavra está pegando em você certinho, né? Quanto mais eu mantenho Pedro frustrado, mais eu posso trabalhar nele. Escuta, irmão, estou dentro da mensagem. Pois mesmo sendo mestre, Pedro se sente fracassado. Sendo assim, ele não vai criar nenhuma resistência quando Jesus lhe pede uma das coisas que mais ele tinha de mais valiosa, que era o barco. A transformação na vida de Pedro não começa quando ele lança a rede ao lado direito, mas quando ele decide e fala assim: toma o barco. Ali Jesus começou a transformar Pedro. Se Pedro estivesse no auge, se naquela noite as redes viessem cheias de peixe, Pedro não estaria ali. E se Pedro não estivesse ali, Jesus não encontraria ele, ou não poderia pedir o barco. Para Pedro encostar o barco na praia, era porque ele estava no limite das suas forças. Estou no meu limite. Aleluia. Deixa eu seguir aqui. Aí, pastora, a rede vem? Estou terminando já. A rede vem? Quando Pedro ele vê a rede transbordando de peixe, olha o que vai dizer aqui, E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar largo, lançai a rede. Aí olha aqui, olha o que vai dizer aqui, Versículo 5. E respondendo Simão: mestre, havendo pescado ou trabalhado a noite em toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Agora olha só, a palavra original é pescar e não apanhar. Por que esse mistério aqui? Se Pedro pescasse, ele poderia falar: quem pescou foi eu. Até no último minuto, Deus tinha que tratar Pedro. Por quê? Porque existe uma maneira, quem é pescador sabe, existe uma maneira de lançar a rede no mar. Se lançar do jeito errado, não tem como fazer o cerco. Se não fizer o cerco direito, o peixe não entra na rede. Lance a rede para pescar. A palavra original não é pescar, é apanhar. Por quê? Pescar me traz a ilusão de trabalho, mas apanhar me traz a ilusão de já estar pronto. Se Pedro pesca, ele diz: é por causa da maneira que eu lancei a rede, foi eu que pesquei. Mas como Jesus disse, não precisa pescar não, meu filho, é só baixar e pegar. Se Pedro, Anderson, se Pedro ele pesca, ele diz: a vitória é minha, pesquei. Mas como Jesus diz, precisa pescar, não apanha. Porque quando ele meteu a cara na água, o peixe já estava tudo ali, só dizendo: lança a rede logo. E aí o que acontece quando Pedro puxa a rede e vê a rede transbordando de peixe? A Bíblia diz que ele cai de joelho na frente de Jesus e diz: na verdade, quem é mestre aqui é o Senhor. Pedro vai chamar Jesus de
mestre. Se teu pensamento está em outro lugar, tu está boiando nessa mensagem, crente. Mas se tu está comigo aqui, tu já entendeu isso. O Senhor usou o fracasso de Pedro para que Pedro reconhecesse quem ele é. Ei, eu vim aqui pregar algo para você nesta noite. Jesus está permitindo esse fracasso, essa solidão, esse aperto, essa dor, esse vazio. Por quê? Porque Ele quer que você reconheça de uma vez que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida a não ser Ele. E Jesus não quer que você passe uma temporada na igreja. Ele quer que você crie raízes, que você permaneça. Mestre, aqui versículo 8: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Ele fez o que, irmãos? Tu tem noção do que é um pescador? Duro, brabo, para Pedro dobrar o joelho ali, irmãos. Imagina a cara de André, a cara de João. Se Pedro se prostrou, nós também nos prostraremos. Aqui, versículo 8: prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pronto. Por isso que eu digo, Jesus não tem dificuldade com ninguém, irmãos. Quando Jesus ele tem um mistério na vida de alguém, ele não tem dificuldade. Por isso que eu digo que tudo é no momento e no tempo certo. Se não vem no amor, vai vir pela dor. Não tem, Jesus não tem, irmão, dificuldade. Eu te provo isso na Bíblia. Qual foi a dificuldade que Jesus teve com o sanguinolento Paulo? Jesus só falou uma vez com Paulo. Bora. Aonde teve resistência? Nenhuma. Jesus só falou uma vez com Pedro. Bora. Só que para algumas pessoas entender, irmãos, que o que está acontecendo hoje com ela é simplesmente porque Jesus está chamando, ela vai ter que apanhar muito. Enquanto você não entender de uma vez que é Cristo que te chama e não pastor Felipe, não a unção renovada, é Cristo. Aí Pedro vai falar: ausenta-te, sai daqui, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconheceu. Já viu um homem orgulhoso reconhecer? Estando no auge? Tu já viu um homem orgulhoso? Tu já viu uma menina orgulhosa reconhecer quando tudo está dando certo para ela? Reconhecer? Eu nunca vi. Tem que estar onde? Quebrado. A pergunta que eu quero te fazer para terminar: Jesus tem que te quebrar mais, é? Você tem que descer mais ainda? Você ainda não chegou no fundo? Quanto mais tempo você vai demorar para entregar logo esse barco? Estou terminando aqui. Significado figurativo da palavra prostrar-se. Significa alguém que se prostra. Sentido figurado, é alguém que se deixa dominar. Pedro falou o quê? Sou totalmente teu. O que é que o Senhor quer que eu faça?
larga tudo. A partir de hoje te faço pescador de homens. Só que acontece um problema. Pedro entendeu errado. Diga, Pedro entendeu errado. Pedro não dá o barco. Pedro guarda o barco. E eu vou pregar 5 minutos e terminei. Existe uma diferença de você dar o barco e existe uma diferença de você guardar o barco. Se você dá o barco, você sabe que você não tem direito mais de pegá-lo. Mas se você guarda o barco, na primeira dificuldade que você tiver, você vai pegar ele de volta. E é o que acontece com Pedro. Na primeira dificuldade que Pedro passa, na ausência de Jesus, porque na ausência de Jesus a gente sempre lembra do barco. Pedro pega o barco de novo. João capítulo 20. Mas quando Jesus está lá de novo, esse negócio de Bíblia é muito bom. Por quê, pastor? Porque Pedro vai ter insucesso de novo. É assim, irmão. Tem gente que tem que cair várias vezes para aprender. Tem gente que tem que se arrebentar 2 vezes para poder aprender. Tem gente que se arrebenta uma vez só, já fala, já tá bom, chega, vamos embora, já sei o que eu tenho que fazer. Mas tem gente que tem que se arrebentar toda hora. Pedro de novo, quando na ausência de Jesus Pedro diz, vou pescar. Lê lá, João 20. Quem vai? Os mesmos que começaram a jornada com ele. Só que a Bíblia diz que passa a noite toda, Pedro não pega. Por que que Pedro não pega nada? Porque um dia antes, na ressurreição de Jesus, Jesus já tinha dito para Maria, avisa Pedro que eu quero falar com ele. Deixa eu tocar no seu, não me toque, Maria, porque ainda não sou assunto no céu. Eu vou lá, mas estou voltando. E quando eu voltar, eu já volto graduado. Enquanto Jesus vai no céu, o Senhor está botando nele uma faixa. Está colocando na sua coxa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis. Se ele não sentir presença de... não. O que está sendo colocado na coxa direita de Jesus? Rei dos Reis. Rei dos Reis da onde? Senhor dos Senhores. Eu vou repetir. Rei dos Reis da onde? Reis dos Reis da onde? Tá. Reis dos Reis da onde? Senhor dos Senhores da onde? Então o que que Deus estava devolvendo a Jesus Cristo? A autoridade que Adão perdeu no jardim sobre os animais. E quando estava dizendo Senhor dos Senhores, Jesus disse mais uma vez, não entra peixe na rede de Pedro. Eu sou o Senhor dos Senhores. Senhor pastor Marco Feliciano. E aí passa a madrugada toda, Pedro não pega. Quando Pedro vem com o barco, quem está lá na praia queimando um peixinho? Quem? Agora eu te pergunto, eu vou conjecturar que a Bíblia não diz, então me dá o direito. Teológico é isso. Jesus pescou esse peixe aonde? Da onde veio esse peixe? Da onde veio esse pão? Vamos embora. Se lá no Egito ele fez o pão cair do céu, ele botou Pedro para comer do quê? Come do mesmo maná que eu alimentei meu povo no deserto. Se Jesus, ele botou o povo do Egito para quando abrisse a tenda, todas as manhãs, olhasse as codornizes, me coma, me frite, me asse,
Esse é o Deus que eu sirvo, pastora. Vem Pedro frustrado mais uma vez. E dessa vez a frustração fazia Pedro se lembrar do quê? De Genezaré. Porque todas as vezes que você se frustrar, você vai se lembrar que um dia você teve um encontro com o Mestre. Nas suas piores fases, nos seus piores momentos, não foi na sua mãe que você lembrou, não foi nos teus amigos que você lembrou, foi que um dia você esteve aqui no altar chorando, fazendo uma aliança. Um dia você estava na casa, e vem Pedro, e quando ele vai chegando à metade do caminho, quem olha? João. Cutuca alguém que está do teu lado, me ajuda. Fala assim: ande sempre com alguém, que se no dia que você não conseguir reconhecer Jesus, reconheça para você. Pedro olha e não consegue reconhecer Jesus, mas João olha e fala: Pedro, eu acho que eu sei quem é que está na beira da praia. É quem, João? É o Mestre. É o Mestre, Pedro. Aí, sabe o que acontece? Dessa vez Pedro, irmão, isso aqui é revelação. Dessa vez Pedro não encosta o barco, Pedro não bota a rede para fora. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Pedro fica todo despido, porque está vestido de uma túnica. Eu não vou nem entrar nisso aqui, porque só usava a túnica quem se considerava mestre, autoridade. A Bíblia diz que Pedro tira a túnica e pula dentro da água, e vai para a praia o quê? A nado. O que Pedro faz ali? A Bíblia é muito imediata, você tem que pensar. Vem cá, João. Fica com essa chave. Eu estou indo. Agora eu não vou aceitar o chamado, eu vou mergulhar nele. Eita! A Bíblia diz que Pedro faz o quê? Pedro faz o quê? Me ajuda a pregar, cutuca alguém, balança, fala: ei, entrega o barco e mergulha. Entrega o barco e mergulha, em nome de Jesus. Se essas palmas é para Cristo, igreja, aplaude, aplaude. Não é para o pastor, é para Jesus. Entrega o barco e mergulha. Entrega o barco e mergulha. Mistura essas palmas com glória a Jesus. Quem tem língua, fale língua. Quem tem mistério, fale mistério. Não é possível que você não está sentindo a presença de Deus, irmão, com uma pregação dessa. Fala para alguém: entrega o barco e mergulha. Seja a boca de Deus para alguém, fala: entrega o barco e mergulha. Entrega o barco e mergulha. Fala: entrega o barco e mergulha. Oh, aleluia. Entrega o barco e mergulha. Aí Pedro vem nadando. E sabe o que acontece? A ordem natural das coisas é que quem está do barco chegar primeiro do que quem está nadando. Só que é o contrário. Pedro está com tanta sede de Jesus que ele mergulha e quem chega primeiro é ele. É o Senhor, ele
Jesus não vai falar para Pedro: Pedro, você é teimoso, você é cabeça dura, você errou. Não. Sabe o que Jesus vem e faz? Come primeiro, filho. Se alimenta primeiro. Tem um peixinho na brasa, tem pãozinho na brasa. Jesus não introduz Pedro na obra imediatamente. Jesus alimenta para depois botar ele na obra. Tem muita gente botando na obra para depois alimentar. Alimenta para depois botar na obra. Come primeiro, meu filho. Come pãozinho. Come peixinho. E o engraçado é que a Bíblia ela sempre me dá dois exemplos para me testificar. Assim aconteceu com Elias. Quando Elias saiu da caverna, Jesus não falou para ele assim: vai logo ungir Eliseu. Não, Jesus disse: se alimenta primeiro. Porque o alimento que você comer aqui vai te dar disposição para tu andar 40 dias. Aí, olha para mim. Estou terminando. Paciência. Jesus vai ter um particular só com ele. Vem cá, vem cá. Vem cá, filho. Senta aqui. Eu não vou ficar devendo nada a ninguém. Por que, Senhor? Quando tu me negou diante de uma fogueira. Acende a fogueira. A Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus, está diante de uma. A Jesus, ah é? Ah é? Ah é, Satanás? Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Acende uma fogueira. Pedro, tu me amas? Eu estou todo arrepiado. Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. 3 vezes tu vai ter que reconhecer diante da fogueira que também me ama. Por quê? Porque se o diabo te envergonhou 3 vezes, eu te exalto também 3 vezes. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. No lugar da tua vergonha, Jesus vai acender a fogueira e vai te abençoar. Amanuia calarabasuri anderebe calarabagaia. Lamanagashuri andere calarabagasuri anderebe calarabagaia. Licandarabaya shuri anderebe calarabasuri anderebe cai. Não importa quantas vezes você caiu. Nas vezes que você caiu, Jesus vai te levantar todas elas para confundir teu inimigo. E para que teu inimigo saiba que ele não vai abrir mão de você. Porque o que o diabo queria era que Jesus desistisse de Pedro. Porque o projeto de Satanás não era Judas, era Pedro. O projeto do diabo não é quem já está lá fora. O projeto do diabo é quem insiste em ficar aqui dentro. Tu me ama? Amo. Apacenta então as minhas ovelhas. Quando Pedro ele diz pela 3ª vez: Senhor, eu te amo, Jesus se coloca de pé e fala: você, Pedro, será a rocha dessa igreja. E agora não só isso, tu vai fortalecer teus irmãos também. Termino aqui. Para tudo isso ser possibilitado hoje,
Você precisa entregar o barco da tua vida nas mãos de Jesus. Fala para esse crente que está do teu lado. Fala assim: entrega. Não resiste mais. Fala: entrega hoje. Sabe por que é necessário você falar? Porque talvez você é um João na vida dele. Se ele não está vendo Jesus, você vê por ele. Fala como João falou, fala. Fala: é o Mestre. É Ele que te chama. É Ele que te chama, é o Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Eita, Jesus. Minha esperança é meu Mestre. Cante comigo. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. o meu caminho É do Mestre. minha esperança É do Mestre. oh Lord, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora pra não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração. Você pode cantar isso? O meu caminho. Você pode entregar o barco da tua vida. Obreiros, você pode, obreiro, entregar o barco. Você pode, meu irmão. Você pode, minha irmã. Oh Lord, na solidão da vida eu pude perceber O quanto Deus me ama. as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. Louve o Senhor com alegria.
Sua história foi escrita para inspirar. Cada detalhe para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Fecha os olhos, irmão. Fecha os olhos porque Jesus está aqui. Eu sinto a presença do meu Jesus aqui. Eu sinto a presença do meu Jesus aqui. Eu escuto a voz dele dizendo: entrega. Eu estou escutando Jesus dizendo para pessoas aqui: entrega. 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 Entrega a tua vida. Entrega teu coração para mim. Me entrega. Me entrega. Me entrega a tua alma. Eu posso consertar tudo. Eu posso botar tudo no lugar. E nem canta uria larabagaço. Talvez você diga: ah, pastor, eu já entreguei. Será que já entregou mesmo? Entrega a tua vida. Entrega, jovem. Entrega a tua vida. Dobra teu joelhinho aqui. Entrega neste altar teu chamado, a tua vida. Os obreiros que estão aqui já entregaram o barco nas mãos dele. Você já entregou. Você, jovem, você já entregou nas mãos do Senhor o barco da sua vida. Você já entregou o barco. Você já entregou teu coração. Pega, faz um ato de fé com as suas mãos. Com a sua própria mão, pega assim e fala: aqui, aqui, Senhor. Coloca nas mãos dele, você tem coragem. Fala: aqui, Senhor. Aqui tudo que eu tenho. Fala: porque eu não tenho para onde ir, Senhor. Foi o que Pedro ele disse: para onde eu irei? Fala isso para ele: Senhor, para onde eu irei? Onde eu irei? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Fala o que vai ser da minha vida, Senhor. Chora. Talvez você hoje está como Pedro, você está frustrado. A frustração tomou conta de você, porque você já tentou de tudo. Você já tentou de todas as coisas. Você já lutou. Você já pelejou. Mas hoje você está aqui. Entrega. Entrega, Jesus. Isso, chora. Você está no teu limite, você está cansada. Você sabe que é com você que Ele está falando. Você sabe que é com você que Ele está falando. E eu me despedi dos meus pais. Oh, Jesus. Queimei minhas carroças e Coisa linda. afundei meus
meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei Se eu não tenho, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, meu Deus, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? coisa linda, Só tenho você, coisa linda, papai. palavra de vida Enquanto você eterna. canta, Ele te abraça. Pra onde eu irei, Enquanto você se eu canta, não tenho Ele pra te onde abraça. voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente entrega o barco, teu. entrega, entrega e mergulha, Fui encontrado entrega e mergulha, pelo teu, entrega o barco e mergulha. pelo teu amor. Que nem cantará aí, Jesus. Sou totalmente teu. Que nem cantará e acelebedecará. Fui contemplado em ser Entrega o barco e mergulha. você, ser um Ei, com Jesus. você, ser um com você. As almas vêm se a gente precisar chamar, igreja. Com você, ser um com você. Pastor Felipe, eu preciso entregar o barco da minha vida. Pastor, eu preciso. Sabe o que acontece, pastor? Sabe o que acontece, pastor? Eu até deixei Jesus. Eu até deixei Jesus entrar no meu barco, mas eu não entreguei ele completamente. Eu até, pastor, deixei Jesus entrar no meu barco, mas ele está dormindo. E eu estou no controle. É assim que hoje Jesus está. Talvez hoje Jesus está assim na sua vida. Jesus está no barco, mas está dormindo, enquanto você está no leme. Mas eu quero chamar aqui na frente você que hoje decide entregar o leme nas mãos dele. Eu sinto o temor de Deus aqui, irmãos, porque Deus marcou esse dia de hoje, dia 4 de julho, para que você guardasse essa data. Guarda essa data, a data que você decidiu entregar o barco e mergulhar. Eu estou falando com você, e Jesus está tocando no teu coração, e teu coração está acelerado, a tua mente está ouvindo nitidamente a voz dele dizendo: me entrega o barco e mergulha. E eu quero dizer para você que Jesus, ele não cansa de receber você.
Não importa quantas vezes você já fez isso, faça de novo e faça quantas vezes for preciso. Pastor, eu quero. Essa palavra foi comigo, foi para mim. E eu preciso entregar o barco e mergulhar. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vem. Vem aqui na frente. Pai, eu te prometi nunca mais cair. É com você que Jesus está falando. É com você. Pai, não espera alguém te chamar. Obreiros, fiquem ligados, obreiros. Passei no salão, obreiros. E olha onde eu estou. Isso, vem. Ô João, talvez é você, João. Talvez você está do lado de Pedro, João. Pai, quantas vezes eu falhei, olha aí, em não ouvir a sua voz. Coisa linda. E olha onde eu estou. Doideira. Pai, eu confiei em mim e me esqueci de nós. E olha onde eu estou. Alamando canarabaxúria. Entrega, Pedro, e mergulha. Entrega, Pedro, e mergulha. E você não cansa de me receber. Menino, tem um chamado de Deus, igreja. Esse menino é a obra das mãos do Senhor. E eu corro pros teus braços. Agora é a hora. Eu corro pros teus braços. Manda, cara, chora, chora. Chora porque Ele te aceita. Ele te recebe. Você não cansa. Ele te recebe. De me receber. Meu Deus. Você não cansa. O que é que Jesus faz de uma família? Me acolher. E eu corro pros teus braços. Eu corro pros olha aí, Luciano. teus braços. Oh, Jesus. Pastor, olha o que Jesus está fazendo aqui, pastor. Eita, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Ora, pastor. Ora, pastor. Alá, Luciene. Aí, Luciene. Vidas estão aqui no altar. Vidas. Entrega o barco e mergulha, Felipe. Entrega o barco e mergulha. Você não cansa de me receber. E você não cansa. Receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus. Receba o perdão. Ele te perdoa. Ele te perdoa. Ele te lava, Ele te limpa. Ei. Você não cansa de me receber. Você não cansa de me acolher. Eita, E Jesus. eu corro pros teus braços. Que presença. Eu corro pros teus braços. Abraça, abraça a família. Esse abraço é do Espírito. Jesus nunca perdeu uma batalha, irmãos. Jesus nunca perdeu ninguém. Todos que Ele chamou um dia se renderão. Talvez você está aí atrás dizendo eu não vou.
Talvez você está aí atrás dizendo: eu estou quebrado, mas eu não vou. Talvez você está aí atrás dizendo: mas eu estou tão sujo. Eu fiz tanta coisa errada, pastor. Eu falhei, eu pequei. Mas Ele está dizendo: a tua sujeira não me suja, mas a minha limpeza te limpa. O Senhor quer te limpar nesta noite. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você que está aqui na frente, você que está aí atrás, receba a graça do Espírito Santo sobre a tua vida. Você que está aqui na frente, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Oh, Jesus. Eita, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Que coisa linda eu estou vendo aqui nessa noite, irmão. Jesus não perde uma batalha. Ouviu? Jesus não perde nenhuma batalha. Você é dele e de mais ninguém. Tantos livramentos que nem tua casa sabe. As pessoas mais íntimas sabem dos livramentos que Ele já te deu, como Ele te guardou, porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Ouviu? Ele te ama. E nos piores momentos da tua vida, você sempre teve temor. Você sempre se lembrou dele. Das vezes que tu segurava aquele instrumento, encantava e louvava. Na simplicidade, no secreto. Sempre disse: me ajuda, não desiste de mim. Chegou o tempo. Eita, Jesus. Que pedra preciosa essa jovem é. É Pedro. É Pedro, que testemunho. Que testemunho lindo. Gente, é muito lindo ver isso aqui. Glória a Jesus. Vocês que estão aqui na frente, olha para mim aqui. Jesus tem uma palavra para vocês. Seja forte e corajoso. Não precisa ter medo mais. Se vocês entregaram realmente o barco da vida de vocês nas mãos do Pai hoje, dia 4 de julho, começa a mudar, Felipe. Tudo muda hoje. Nunca mais será o mesmo. Jesus vai mudar a vida de vocês. Jesus vai mudar. Entendeu? Acabou. Jesus vai mudar tudo hoje. Entendeu? O futuro pastor da igreja. É pastor chamado. Imagine você e teu irmão junto. Misericórdia. O diabo não vai. Ele me deu uma visão aqui agora, neste momento. Eu via vocês dois. Porque hoje vocês dois têm uma afinidade muito grande. Um fala, o outro escuta. O outro fala, o outro respeita. Os dois são amigos. E é difícil ver isso, irmãos. Que leia. E o Senhor me mostrava, pastor, os dois com a Bíblia na mão, engravatado. É como se eu estivesse vendo vocês subir no morro da Coca-Cola, batendo no peito daqueles meninos e dizendo: se arrependa. E eles de joelho. Que visão linda, Jesus. Eu preciso que os meus obreiros
O grupo de varões vem aqui, abraça esses varões aqui, esses jovens. Eles não podem estar sozinhos aqui, eles têm que se sentir acolhidos agora. Vamos acolher todos eles. Anarabassuri, anaragaçaia. Eita. O diabo tentou te levar por tantos caminhos, hein, moça? O diabo tentou te levar por caminhos sombrios. Mas Deus tem um cuidado contigo. Sempre te guardando, te dando livramento. Chegou a hora de se entregar por completo. E tirar esse pensamento que a vida acabou. A vida para mim acabou, não tem jeito, vou me matar. Se eu morrer, ninguém vai prestar atenção em mim. Anarabassuri, anarabagaia. Olha para mim, seja forte e corajoso. O Senhor está dizendo para você, seja forte e corajoso. Entendeu? Forte e corajoso. Forte e corajoso, moço. Forte. Tu é do manto, tu é do mistério, tu é escolhida. Tu era pequenininha assim, ó, do tamanho da tua filha. Quando Deus já tinha te separado, te escolhido. Para os meus talentos, mas isso não é o que o meu pai diz pra mim. Escuta esse louvor aqui, ó. Escuta esse louvor, ó. Coisa linda, Pai. Ó. Eu ouço a sua voz, Deus. Vocês ouviram a voz de papai hoje? Eu ouço a sua voz, Deus. O céu está aberto, igreja. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a tua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte e corajoso. Essa é a palavra não da tua temas vida. e não desanimes. Eu sou teu Deus. Te escondo em mim. Seja forte e corajoso. Não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus. Te escondo em mim. E vai ser sempre assim. Glória. Levante as mãos de vocês que estão aqui na frente, e fala assim: Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus. Hoje, fala em alta voz, diga: hoje eu entrego o barco e mergulho. Fala: Senhor, eu entrego o barco e mergulho. Fala com afirmação: eu entrego o barco e mergulho. Cuida de mim, cuida da minha vida, porque eu estou entregando tudo, todos os meus caminhos, toda a minha vida, a minha história, porque eu sei que eu não posso, Senhor, viver longe de Ti. Fala: Senhor, me aceita mais uma vez como Teu filho, a Tua filha. Fala: me aceita, Senhor, porque eu também Te aceito como o único, suficiente Salvador da minha vida. Diga glória a Deus. A igreja aplauda Jesus.